Olá, povo de Deus, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, 28 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiastes 11, de 9 até 12, 8, e Lucas 9, 43b a 45. A busca do sentido da vida é uma constante em Coelete, mas ele nunca se dá por satisfeito. A cada resposta encontrada, 1000 perguntas surgem. A fadiga do dia a dia, a rotina, a monotonia cotidiana, a repetição das coisas, a falta de verdadeiras novidades na vida, tudo isso leva Coelete a um pragmatismo vital. Nesse contexto, ele sugere aos jovens: regozija-te na tua mocidade e alegra o teu coração na flor dos teus anos. Segue os impulsos do teu coração e o que agradar aos teus olhos. Mas sabe que de tudo isso Deus te pedirá contas. Lança fora do teu coração a tristeza. Poupa o sofrimento ao teu corpo. Também a meninice e a juventude são ilusão. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto neles prazer algum. Longe de Coelete o slogan atual que afirma ser a maior idade, a melhor idade. Para Coelete isso não tem valor algum, pois ele identifica a idade adulta como dias maus, sem prazer algum. Eu vou fazer um contraponto, claro, ao pensamento de Coelete com o teólogo basco José Antônio Pagola, que muito nos ajuda nesse tema. Diz ele: ninguém foge ao envelhecimento, mas cada pessoa envelhece à sua maneira. Existem muitas formas de envelhecer e de viver essa última etapa da vida. Certamente existem fatores que não dependem de nós. Não podemos, por exemplo, deter o desgaste dos anos e a deterioração da idade. Mas existem fatores que, em grande medida, dependem de nosso estilo de viver e de reagir. Envelhece-se como se vive. Por isso, há 1000 maneiras de ser ancião. Existe o ancião irritável e o ancião paciente, o solitário e o comunicador, o pessimista e o otimista, o receoso e o confiado, o crispado e o adaptado, o egoísta e o generoso, o que se autoculpabiliza e o que confia no perdão. E conclui com uma séria constatação: o lastimável é que, em geral, ninguém nos prepara para viver esta fase da vida. Neste contexto, Coelete serve como um aviso: a velhice não é nada fácil. Saiba como aproveitar bem a juventude, pois a velhice não será um mar de rosas. Pagola também alerta: o maior erro seria pensar que é possível viver essa idade da mesma forma com que se viveu até agora, sem conhecer os novos caminhos que devem ser percorridos nesta etapa com a qual a vida culmina. Anselm Green afirma: a vida humana pode ser comparada ao percurso do sol. Pela manhã acende e ilumina o mundo, ao meio-dia alcança seu zênite, e seus raios começam a diminuir e a decair. A tarde é tão importante quanto a manhã. No entanto, suas leis são distintas. Por fim, Pagola ainda nos ajuda dizendo: não devemos esquecer que a velhice é uma etapa da vida com suas limitações e problemas, mas também com suas
grandes possibilidades. Cada idade tem suas próprias características. A velhice também. Não podemos negar o desgaste e os problemas que o passar dos anos traz consigo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que a velhice é a etapa que nos oferece a possibilidade de coroar nossa vida. Coelete não pensa assim quando ele recomenda que se aproveite a juventude antes que escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e voltem as nuvens depois da chuva. Quando os guardas da tua casa começarem a tremer e os homens robustos a vergar, quando a mós deixarem de moer por serem poucas e se escurecer a vista dos que olham pela janela. Quando se fecham as portas da rua, quando enfraquece a voz do moinho, quando se acorda com o piar de um pássaro e emudecem as canções. Então também haverá o medo das subidas e haverá sobressaltos no caminho, enquanto a amendoeira abre em flor, o gafanhoto engorda e a alcaparra perde suas propriedades. Então o homem encaminha-se para a sua casa da eternidade, e as carpideiras percorrem as ruas, antes que se rompa o cordão de prata e se quebre a bacia de ouro, antes que se parta a bilha na fonte e se desenrole a roldana sobre a cisterna. Então o pó voltará à terra de onde saiu, e o espírito voltará para Deus que o concedeu. Ilusão das ilusões, disse Coelete, tudo é ilusão. O desafio está posto: descobrir as possibilidades de cada idade ou tentar viver intensamente a juventude, olhando o futuro como se fosse o sepultamento dos sonhos e utopias. Lucas 9, 43b a 45. Todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. As palavras de Jesus aos seus discípulos é como jogar um balde de água fria em cima de sonhos quentes. Por tudo que viam Jesus realizar, os discípulos iam se enchendo de uma ingênua euforia. Sabe o que é viver ao lado de um personagem do qual todos afirmam: esse é o cara? Inimaginável a cruz num contexto como esse. Jesus e sua prática poderiam iludir os seus discípulos de que caminhavam para uma vida exuberante, cheia de glória. Jesus lhes avisa: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Além de não entender bem o que Jesus falava, os discípulos ficavam com receio de fazer qualquer pergunta sobre o tema. E se Jesus explica muito e a gente tem de se convencer de que é isso mesmo, ele será entregue na mão dos homens? É melhor não perguntar nada. Porém, é isso mesmo que devem compreender, sob pena de não perceberem corretamente a identidade de Jesus e a verdade da sua revelação. Compreender a cruz significa compreender o lado mais luminoso, novo e imprevisível do rosto de Deus revelado em Jesus. Não se trata de um qualquer pormenor, mas do centro, do essencial. Passar da euforia dos milagres, das curas, dos exorcismos, para o realismo da cruz. Esse será o caminho inexorável dos discípulos de Jesus de ontem e de hoje.
Podemos encarar a velhice como uma das cruzes de nossa vida, com todas as consequências que ela nos traz. Mas volto ao Pagola para ajudar-nos a encarar essa etapa da vida com a mesma coragem de assumir a cruz dos compromissos de uma vida cristã autêntica. Diz ele: o importante é aceitar com realismo a nova situação e adotar uma postura aberta e positiva diante dessa última etapa, essa última fase da vida. Vivê-la positivamente como a culminação da vida, como a etapa sem a qual a vida ficaria inacabada, inconclusa. Isso significa contemplar esta trajetória com sabedoria e paz, abrindo-se agora a novos horizontes. Estar dispostos a viver toda a vida que nos é concedida, isto é, percorrer a trajetória completa de nossos anos, agradecendo a Deus o dom da vida e dando sentido ao nosso viver diário. Um beijo no seu coração.